Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam o fim do incentivo fiscal às empresas de ônibus do município. Vamos taxar as empresas de ônibus em 2%, porque a prefeitura precisa arrecadar, mas também o setor de transporte precisa melhorar os seus serviços. Tribuna do plenário da Câmara Municipal do Rio ganha o nome de Marielle Franco. E os funcionários da Rio TV Câmara são homenageados pelos 15 anos da emissora. A TV Câmara faz um trabalho maravilhoso. Como a gente falou ali, não é aquela TV que chega, faz intriga, que faz fofoca. Não, ela realmente apresenta para a população o que tem de melhor aqui dentro da TV Câmara. Isso facilita o nosso trabalho na rua junto com a população. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a aprovação do projeto que eleva a alíquota do ISS das empresas de ônibus do município de 0,01% para 2%. O incentivo fiscal aos empresários existe desde 2010. Nessa quarta-feira, também a tribuna do plenário do Palácio Pedro Ernesto ganhou o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada em março deste ano. Durante o grande expediente desta quarta-feira, foi inaugurada a placa que dá nome da vereadora Marielle Franco à tribuna da Câmara Teotônio Vilela. A vereadora Marielle Franco, tão querida de todos nós, foi uma parlamentar exemplar, que serve de exemplo para cada um de nós no trato da coisa pública. Sempre resoluta, determinada, competente, dedicou o seu mandato à defesa daqueles que mais necessitam da atenção do poder público, notadamente as minorias. A homenagem é um projeto de resolução de autoria das vereadoras Luciana Novaes, Verônica Costa, Rosa Fernandes, Tereza Berger e Tânia Bastos. Marielle, a gente não pode defini-la apenas como um partido de oposição. Marielle era uma mulher que tinha todas as suas ideologias, todo mundo sabe, né? Os seus pensamentos, as suas discussões em cima de todas as ideias que ela combatia, né? Principalmente a violência contra a mulher. E isso ninguém pode questionar, mas essa casa aqui fez de uma forma unânime. Os vereadores aceitaram essa ideia de levar a essa tribuna o nome da Marielle Franco e para a gente foi uma grande honra poder, nesta tarde, colocar esta placa para simbolizar e dizer que a boca da Marielle jamais será tampada. Homenagear uma mulher que foi vítima da extrema violência de um crime bárbaro. Ela merece todas as homenagens, não apenas por isso, mas por tudo que ela representou como mulher, por sua participação na vida pública, na política, pela defesa das mulheres, pela defesa dos menos favorecidos. Uma mulher que nasceu numa favela, deu a volta por cima, uma grande mulher. Muito justa a homenagem. Eu tive a oportunidade de estar aqui com uma vereadora combatente, como era a Marielle Franco. Então, eu acho que foi uma homenagem muito justa que as vereadoras prestaram a uma guerreira como foi a vereadora Marielle Franco. O secretário da Casa Civil, Paulo Messina, que estava presente na sessão, também fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco. Ela queria, de fato, produzir para a cidade, para o que ela acreditava que era certo, né? Era contra, no que era contra, e o que dava para negociar, não negociava princípios, mas o que podia negociar nos pontos de convergência, ela fazia, não com o objetivo de ganhar voto, não com o objetivo de marcar posição para dizer que é contra ganhar voto, mas sim
para fazer realizar os projetos dela para a população. Não é aquele político que se pergunta se isso vai dar voto, é aquele político que se pergunta se aquilo é certo. A inauguração da placa gerou polêmica no plenário. Uma excelente vereadora, as lutas dela, muito importante para a cidade, mas assim, eu gostaria, na verdade, de perguntar, essa sugestão de onde ia ser colocada a placa, quem deu essa sugestão ou essa determinação? Por que eu digo isso, né? Todas as vezes agora que um vereador for falar na tribuna, e todos nós sabemos aqui que os vereadores, eles utilizam os próprios vídeos para fazer a sua divulgação, todos usam isso, vai aparecer, né, a placa da Marielle. Por que quando eu subir à tribuna tem que aparecer um símbolo do PSOL ao meu lado? Além do mais, nada do PSOL eu quero que apareça do meu lado. Está aqui. Por isso, presidente, já estamos articulando um movimento, eu acho que isso é desnecessário, presidente, mas esse movimento forte da maioria, para que se retire imediatamente essa placa aqui do nosso lado. Ela precisa estar vinculada à tribuna, mas não precisa ser visível. Se eu estava disposto, até a fala do vereador William Coelho, de inclusive conversar com as autoras do projeto sobre qual é a melhor localização, agora não estou. Não estou. Esta placa fica aqui. Nós vamos lutar para essa placa ficar. E aí eu quero que os vereadores, porque é isso, é preta favelada, vamos esconder, é socialista, vamos esconder. Não é o símbolo de um partido, é o símbolo de alguém que trabalhava nessa Câmara, que foi assassinada. Eu queria solicitar à mesa diretora que providencie uma câmara permanente dentro dessa casa para vigiar esta placa, porque vão quebrá-la, como quebraram a placa de Marielle Franco em cima do caminhão no comício. E nós não admitiríamos isso. Isso é contra o decoro, e quem fizer isso está colocando o seu mandato em risco, porque nós haveremos de colocá-lo no Conselho de Ética, haveremos de pedir o mandato dele, porque isso é desrespeitar uma decisão das mulheres vereadoras desta casa. Na sequência dos trabalhos na sessão ordinária, o primeiro projeto de lei a ser discutido e votado pelos parlamentares foi o projeto que acaba com a isenção da cobrança do ISS das empresas de ônibus. O projeto de lei de autoria dos vereadores do PSOL recebeu uma emenda e foi aprovado por unanimidade. Nossa briga ela foi intensa na CPI dos transportes, na máfia dos transportes, em que eu e o vereador Tarcísio Mota votamos por um relatório alternativo, rejeitando o relatório que tinha sido apresentado. Então, agora, através desse projeto, nós conseguimos ter uma vitória e consolidar o nosso posicionamento e rejeição a tudo que vem sendo apresentado até o dia de hoje pelo que os serviços apresentados pelo transporte do Rio de Janeiro, pelas empresas de ônibus. Então, nós fizemos justiça, vamos taxar as empresas de ônibus em 2%, porque a prefeitura precisa arrecadar, mas também o setor de transporte precisa melhorar os seus serviços. Eu, com 14 anos de vereador, é a primeira vez que a gente aprova aqui alguma matéria que, de alguma forma, impacte os empresários de ônibus no Rio de Janeiro. Várias e várias vezes se tentou, em situações até talvez mais claras do que essa que nós estamos vivendo, isso nunca foi possível. Parece que é algo que a gente nunca iria assistir nessa casa. Estamos assistindo a uma votação absolutamente exemplar dessa Câmara. Essa Câmara, em tantos momentos, sai daqui diminuída. Hoje, essa Câmara termina os trabalhos de hoje. Nós todos temos a certeza que acertamos em cheio no que fizemos agora. A sala da presidência da Câmara do Rio foi palco de um encontro entre o chefe da Casa Civil, Paulo Messina, e parlamentares. Messina e o secretário de Fazenda detalharam os 14 projetos de executivo que a Prefeitura quer aprovar até o fim do ano. A reunião lotou a sala da presidência com vereadores de vários partidos. De acordo com o secretário municipal da Casa Civil, o objetivo foi apresentar projetos do Executivo que a Prefeitura espera que sejam votados ainda este ano. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, não foram matérias, quando a gente estava aqui ano passado, chegaram 18, lembra disso? Chegou um pacotão de 18 matérias no apagar das luzes do ano passado. Não é esse o caso.
Paulo Messina abriu o encontro anunciando que o município conseguiu diminuir a dívida. Segundo ele, os 2 bilhões do ano passado caíram para 700 milhões. Ao todo, são 14 projetos que já tramitam na Câmara. Boa parte não foi votada, segundo os próprios vereadores, porque 2018 foi um ano eleitoral e, portanto, um ano atípico. E, por isso, não houve quórum em muitas sessões. Mas a Prefeitura vai ter trabalho, porque muitos pontos já causam polêmica. Uma delas é o projeto de lei 737, chamado de projeto da securitização. O secretário municipal de Fazenda que participou do encontro disse que o tema cria polêmica porque é muito comum apenas no mercado financeiro. Ela é uma venda de ativos, né? Isso é muito comum nas empresas imobiliárias ou quem tem recebíveis já mais ou menos delineado, né? No setor público é uma saída para estados, municípios e até mesmo a União resolverem alguns problemas. Nós temos enormes valores estocados em dívida ativa. Isso é um ativo no balanço do município que ele pode ser negociado. Para o vereador Tarcísio Mota, o projeto da securitização significa um aumento da dívida da Prefeitura. E endividar a Prefeitura é seguir os caminhos do Estado, que terminou falido nesse processo. É seguir os caminhos que limitam ainda o orçamento da própria União. Eu fiquei muito assustado, porque isso significa de antecipação de dinheiro, de receitas que seriam recebidas ao longo dos anos, mas serão todas recebidas no ano que vem. Eu vejo com preocupações e acho que o endividamento público da Prefeitura, ao fim e ao cabo, é endividamento de toda a sua população. E nós não podemos concordar com isso. Minha primeira reação a este projeto é negativa, embora a gente vá estudá-lo. Estamos sabendo agora, vamos ler com calma, procurar especialistas, mas é isso. Não pode ser feito um debate a toque de caixa. Já o vereador Alexandre Esquerdo acredita que o projeto deve ser aprovado sem problema. É importante, tendo em vista o déficit que o município se encontra no orçamento. Há uma necessidade urgente de investimento na saúde. E eu acho que a Câmara dos Vereadores vai aprovar, vai dar um crédito para esse projeto, né, que na verdade é uma inovação. Só existe, a gente escutou aqui do secretário de Fazenda que só existe em Piauí, mas aquilo que vem a trazer o orçamento, recursos para ser investido principalmente na saúde, acho que vale a pena. Outro projeto que provocou muita discussão é o que cria o Código de Obras e Edificações simplificado na capital. O vereador Rafael Aloísio Freitas fez 20 observações no projeto. Ele está incompleto, né? E com algumas incoerências no texto que veio para cá. Quais? Então, por exemplo, ele define a situação da residência unifamiliar, mas não revoga o decreto anterior, né? Ele coloca os hostels em áreas não residenciais, sendo que a grande maioria dos hostels hoje efetivamente estão em áreas residenciais. Então tem algumas incoerências que precisam ser corrigidas nesse projeto, por isso o presidente Jorge Felipe com os vereadores acharam melhor jogar para amanhã essa discussão, para que a gente consiga fazer uma discussão mais ampla e mais correta, para a gente aprovar o que realmente tem que ser aprovado, e não da forma como está. A Prefeitura do Rio vai mudar o itinerário de pelo menos 50 linhas de ônibus a partir de janeiro. A medida foi anunciada pela secretária municipal de transportes durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores. A Prefeitura prepara um pacote de alterações de linhas de ônibus para o próximo ano. Em uma audiência pública na Câmara Municipal, a Secretaria de Transportes anunciou que essas mudanças fazem parte de um planejamento antigo de integração de modais, mas que foi acelerado para cumprir o contrato de parceria público-privada com o VLT. O contrato previa que 240 mil pessoas por dia usassem o VLT. Mas a realidade hoje é muito diferente. Apenas 70 mil pessoas estão usando esse transporte. A crise econômica pode ser uma explicação. Os projetos imobiliários, por exemplo, da zona portuária, não saíram do papel. O VLT integra barcas, integra ônibus, integra outros modos de transporte, trem, integra metrô. Então, o transporte VLT sob trilho, ele tem essa preocupação, porque a infraestrutura é uma infraestrutura muito mais complexa. Então, quando você faz uma implantação dessa, é para integrar todos os modos. E, obviamente, a partir desse planejamento, houve uma parceria público-privada no governo anterior, e dessa parceria público-privada nós temos que ter um instrumento que é o contrato. O
contrato de PPP entre Prefeitura e VLT prevê que o município cumpra algumas metas para possibilitar o sistema de pleno funcionamento. Uma das medidas é alterar quase 50 linhas para o próximo ano. No primeiro momento, serão extintos ou modificados os itinerários de ônibus que circulam pelo centro e os que vêm da Zona Oeste. Pelo projeto apresentado, serão criados pontos finais na estação Henrique Otti, na região portuária. Pelo menos 15 linhas serão alteradas a partir de janeiro. O objetivo é reduzir o número de ônibus pelas ruas do centro. O vereador Alexandre Esquerdo, presidente da Comissão de Transportes, disse que vai acompanhar de perto a inauguração da linha 3 do VLT, prevista para o dia 15 de dezembro. Ele está preocupado com o impacto que essas alterações possam causar para a população. A comissão cobrou, fizemos a cobrança à secretária municipal de transporte, ao representante do VLT e que se faça também uma cobrança aos representantes da Rio Ônibus. Assim que foi implantado, que se tem uma força-tarefa, né? Falei para eles, não adianta a gente ter um projeto bonito como esse, mas a população fica perdida, né? Você imagina um usuário que pega a mesma linha de ônibus, o mesmo ônibus há 20 anos, indo para o trabalho e, de repente, ele sofre essa mudança, esse impacto e não tem uma informação. Então, eu falei para eles, olha, a Comissão de Transporte vai acompanhar, vai estar fiscalizando no dia da implantação do VLT para que tenha o menos problema possível, menos impacto possível para o usuário do transporte público, para o cidadão carioca. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realiza audiência pública para analisar cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura. CPI, que apura o uso da máquina pública pelo prefeito Marcelo Crivella, toma depoimentos de representantes da Prefeitura e da Conlurb. E comissão especial realiza reunião para apresentar sugestões ao poder público para o próximo carnaval. E você vai ver depois do intervalo. Câmara do Rio homenageia funcionários da Rio TV Câmara pelos 15 anos da emissora. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salva. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o resumo da semana às sextas, 18h30. A novela sobre o planetário da Gávea ganhou mais um capítulo. Após o leilão do terreno ser suspenso pela Justiça do Trabalho, a Prefeitura tombou definitivamente o lugar como patrimônio cultural da cidade. O projeto do Executivo protege o planetário, o Museu do Universo e a Praça Vice-Governador Rubens Berardo. Qualquer alteração precisará de aprovação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. O terreno, de 10.500 metros quadrados, pertence à Companhia Estadual de Habitação, a SEAB, mas está cedido ao município há 32 anos. O leilão seria realizado para pagar as dívidas trabalhistas da SEAB. A Câmara de Vereadores fez hoje uma homenagem aos funcionários e ex-funcionários da Rio TV Câmara pelos 15 anos da emissora, a serem comemorados no dia 17 de dezembro. A solenidade foi uma iniciativa dos vereadores Zico, Rafael Luizio Freitas, Alexandre Esquerdo e William Coelho e aconteceu no plenário do Palácio Pedro Ernesto.
Foi uma manhã de alegria, confraternização e muito orgulho para funcionários e ex-funcionários que fazem e fizeram parte dos 15 anos da Rio TV Câmara. O vereador Zico presidiu a mesa, composta também pelos vereadores Rafael Aloysio Freitas e Alexandre Esquerdo, 3 parlamentares que fizeram a homenagem, e a direção da Rio TV Câmara. O diretor técnico José Carlos Simões, considerado carinhosamente como o pai da emissora, lembrou do ano em que a programação entrou no ar pela primeira vez, em dezembro de 2003. A gente dá mais valor ao trabalho quando existem as dificuldades para serem vencidas. E essas dificuldades foram muitas. E ainda temos dificuldades para vencer na Rio TV Câmara, que é o objetivo maior, a gente virar um canal 24 horas. O diretor-geral da Rio TV Câmara destacou que o trabalho dos ex-diretores, ex-funcionários e do atual quadro foi fundamental para que a emissora completasse os 15 anos com muita vitória. Eu digo que a Rio TV Câmara é uma família. A gente ali, eu tento sempre pregar a união, enfim, que a gente sempre esteja junto, todo mundo fazendo tudo com o mesmo ideal, buscando o objetivo que é levar o melhor produto, que é a programação da TV Câmara. Então, eu me sinto orgulhoso de hoje estar fazendo parte desses 15 anos. Várias pessoas antes de mim fizeram e outras ainda virão para outros anos. Mas esse é um momento realmente importante. Eu acho que todos que estão aqui merecem realmente a homenagem. E é uma coisa que fica, né, guardada para a gente, profissionalmente falando, pessoalmente falando, é uma coisa que fica guardada no coração. Durante a homenagem foi exibido um vídeo lembrando a trajetória da emissora ao longo de todos os anos, as conquistas e o trabalho de todos os funcionários. Em 2007, uma nova fase da Rio TV Câmara, mais precisamente no dia 19 de abril, a data da inauguração das instalações da TV. Começa a transmissão 12 horas por dia da programação do Legislativo Municipal. Durante a homenagem, todos os colaboradores e ex-colaboradores receberam moções dos vereadores pelo trabalho que desenvolvem e pelo esforço de fazer uma programação de qualidade. A TV Câmara faz um trabalho maravilhoso, como a gente falou ali, não é aquela TV que chega, faz intriga, que faz fofoca, não, ela realmente apresenta para a população o que tem de melhor aqui dentro da TV Câmara. Isso facilita o nosso trabalho na rua junto com a população. Então a gente só tem a agradecer o trabalho de vocês e parabenizar a TV Câmara por tudo que vem fazendo pela gente nesses 15 anos. Eu sempre digo que a Rio TV Câmara não tem dono. O dono é o cidadão carioca que paga os impostos. E a nossa expectativa, nós vereadores, que tenhamos um canal 24 horas para que a gente possa informar mais, né? Projetos de leis, ações do Legislativo fora aqui da casa, né? Ações externas que são cobertas pela Rio TV Câmara. Enfim, parabéns a todos os profissionais, Deus abençoe. Parabéns para todos os servidores e funcionários que fazem parte da Rio TV Câmara. Vocês desempenham um papel fundamental para as pessoas, para a população da cidade do Rio de Janeiro. Por causa de vocês, as pessoas conseguem ter acesso de forma justa, de forma transparente, do trabalho aqui nosso do Legislativo, que é tão importante e que impacta diretamente no dia a dia do cidadão carioca. Todas essas comemorações fazem parte de uma nova fase da Rio TV Câmara, que em breve vai ter uma transmissão 24 horas no ar. Esse ano, a TV já deu início a uma nova programação, que vai ter mais novidades em 2019. A gente está aí, enfim, estudando, planejando 2019, e a principal mudança que a gente espera que aconteça realmente nos 6 primeiros meses é que a gente passe a ser em canal 24 horas, digital, enfim, canal aberto, não mais pela TV paga a cabo. Então a gente está realmente conversando, vendo várias coisas, vários programas, enfim, já estão sendo estudados, elaborados, para que a nossa programação ela seja realmente diversificada, não só com o legislativo, que é a nossa meta, mas com também cidade, serviço, enfim, com várias outras coisas. Os vereadores e a direção da Rio TV Câmara também inauguraram uma placa que dá nome ao estúdio em homenagem ao jornalista Francisco José Tadini, que trabalhou durante 8 anos na emissora como chefe de reportagem. Ele morreu no ano passado. A prima dele representou o nosso colega de trabalho e ficou emocionada com a iniciativa. Achei maravilhosa e mais do que merecida, era a paixão dele. Ele sempre se interessou muito por esta emissora, lutou por ela e eu sei que ele está muito, muito feliz hoje. E nós da família agradecemos também muito esta grande homenagem que vocês prestaram a ele. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.
Rio TV Câmara, 15 anos no ar.